Tá todo mundo vendo aí? A tela tá preta? Sim. Sim, beleza. Então vamos lá. Vamos dar play. Depois eu mando o link, tá? Do YouTube que eu achei esse vídeo. Tá no YouTube mesmo. Uhum.
E aí, pessoal, o que vocês acharam? Sofrimento. Coitada da rocha. Que com peninha da rocha. Tadinha da pedra, da montanha. Boa noite. Boa noite, Andressa. Boa noite a todos. Andressa, a gente acabou de ver um vídeo. Boa Boa noite. noite. Ele representa, assim, com uma animação, o vídeo, o ciclo de uma rocha, né? Aí ele dá um exemplo só, né? Aí eu vou mandar depois o link desse videozinho no YouTube pra quem quiser ver depois, tá joia? Tá ok. Uhum. Isso. E aí? Eu te mandei a atividade. Corrigiu? Eu te mandei. Ah, eu acho que eu vi sim. Mas aí eu faço a correção agora, Ok. tá joia? Eu vou fazer a correção daqui a pouquinho. Eu só queria saber com vocês aí, o que vocês acharam do vídeo, se vocês conseguiram fazer alguma coisa que a gente vem estudando. Com O tempo certeza. todo foi, né, Zé? O tempo todo foi, né? Desde da formação daquela montanha, né? Até a destruição dela toda, daquele meio ambiente, tudo, né? Até ela chegar na tecnologia mais avançada, que é o homem chegar a outros planetas, né? Isso. O que você ia falar, Graça? Você achou? Né? Não, eu concordo com a Rosângela. É exatamente isso, aquele todo processo que a gente vem estudando, né? Aí até entrou um pouquinho de intemperismo, né? Isso. Esse movimento dela, essa quebra, essa decomposição que foi movimentando, chegando nos lugares, sendo depositado ali, criando as coisas. Achei muito interessante. E como que ela tá com sono, né? O tempo inteiro ela tá querendo ali ficar depositada ali, quietinha, aí vem alguma ação de erosão, né? De intemperismo ali e vai. Com certeza. As ações do intemperismo que o videozinho mostra, principalmente, são as ações antrópicas, né? Seja virando a bala de canhão, o moedor, né? Depois fazer o vidro. Então isso tudo são ações antrópicas do intemperismo. Mas aparece ali quando ela é levada pelo gelo, sabe? Quando no início tem a montanha, assim, que ela tá grande, né? É uma montanha, assim. E aí a gente vê a mudança do tempo, que fica gelado, depois fica quente, aí vem os animais, tudo. Então tudo isso representando também as fases, assim, né? Do nosso planeta, que vai mudando ao longo de milhões até bilhões de anos, né? Lembrando que antrópicos é a ação do homem, né? Isso. A ação do É o que eu homem. ia falar, Zeca, porque se você olha hoje, se você vai para Lafayette hoje, você vê a montanha E travou. de um jeito. Daqui 15 dias, você chega lá, aquele ambiente está completamente diferente de 15 dias, um mês, 2 meses atrás, né? As montanhas estão se desfazendo, né? Na mão do homem. Isso. Aí é triste, né? Porque a gente acaba com a nossa paisagem, assim. Né? Em muitos lugares existiu uma montanha que hoje não existe mais, né? Não é só uma montanha que tem ali, né? Não é só uma rocha que é ali. Todos os seres vivos que vivem dela ali e tal. Verdade. A vegetação, né? Aí eles plantam aquelas árvores lero lá e acham que tá tudo de boa, né? Mas não é assim, né? Tem uma diferença, né? Você plantar uma árvore nativa aí da região e plantar eucalipto, né? Eucalipto é um pinheiro, gente, pequeno, da Austrália. Aqui, que tem muita água, né? Ele cresce esse tanto. Mas o eucalipto é um pinheirinho de, sei lá, 2 metros de altura, que vive na Austrália. Aqui no Brasil, né, foi modificado várias vezes e tal, e ele vira essas árvores imensas. Nossa, muita diferença, Eu acho hein? que tem vários tipos de pinheiro, não, de eucalipto, né? É porque os eucaliptos que eu conheço são bem altos. São enormes, é verdade. Mas eles têm a capacidade de sugar muito a água, sabe? Então eles secam muito o solo ali, né? O lençol e tal.
Mas bem, vamos voltar para nossa aula. Um detalhe que eu queria que vocês reparassem era justamente Você disse que é para comprar água, mas o quê? A lâmpada. Então, um detalhe que era para vocês repararem era a diferença de como que a rocha vai se fragmentando aos poucos e tal. E uma coisa importante também é que no início a rocha ela é uma rocha metamórfica, né? Ou ígnea. Metamórfica não, magmática ou ígnea. E depois, com o tempo e tal, ela vai passando pelos processos de intemperismo e tal, até que chega um tempozinho do vídeo que um arqueólogo, um geólogo, não sei, encontra ali um fóssilzinho, né, impresso ali nela. Ou seja, significa que ela já passou por tantos processos que ela deixou de ser uma rocha magmática no início e ali ela já era uma rocha sedimentar. Lembra daquele exercício que a gente viu? Que as rochas sedimentares são as que tem a única que é possível encontrar fósseis. Fósseis, né? Então então é isso. Ele mostra todo o processo, né, da transformação da rocha. Beleza? Muito bom o vídeo. Legalzinho, né? Se você permitir, eu vou enviar para minha filha mostrar meu neto. Pode mandar, é bonitinho. E é isso. Alguém quer fazer algum comentário assim do vídeo, alguma coisa? A mais? Ô, professor, boa noite. Boa noite, Ana. Ô, Carlinhos, você perdeu. Pois é, eu perdi eu tô pegando o bonde andando, porque eu cheguei, realmente o trânsito hoje estava abençoado. Aí cheguei agora, você desculpa, perdi, né? Era um vídeo, né, que você tinha passado, né? Eu passei um vídeo do ciclo da rocha, sabe? É uma animação, um desenho. E eu vou mandar depois no WhatsApp o link desse vídeo. Aí você consegue clicar nesse link e dá pra ver pelo WhatsApp mesmo. Tá joia? Ah, tá bom. É um vídeo de 5 minutos. Tá, eu tô gostando muito, Zeca, dessas aulas sobre as pedras, sobre rochas, né? E essa semana eu fui comprar uma pedra para mim falhou. Colocar na minha bolsa lá. E fiquei lembrando, né? Que legal. Me mostrando, né, qual tipo de pedra. Aí ele falou assim, essa aqui, fala nos nomes lá, né? Aí eu falei assim, compreendo. Aí, que legal. Aí outra coisa, Zeca, eu ouvi dizer que, sabe, na praia, a gente vê umas rochas diferentes. Sim. Você quer saber qual rocha? Aí, alguém me falou que é umas rochas diferentes, e que é o seguinte, a pessoa que me falou que elas é formadas pelo sal do mar, assim, muitos anos, né? Uhum. Aí eu lembrei daquele post que você mostrou aí, e eu fui ligando as coisas, de repente tem sentido mesmo. O que você acha? Não, pode ter, tem que ver o que forma essa rocha, né? Onde que às vezes o lugar que ela tá também influencia, sabe? Porque, gente, não sei se você sabe, mas a água do mar, ela só é salgada por causa dos processos de intemperismo e erosão que leva os sais minerais, né, presentes nas rochas, no interior do continente, vamos dizer assim, que os rios carregam para o mar, grande parte desses sais minerais que ficam depois nos oceanos. É por isso que ele é mais salgadinho mesmo, assim. Mas isso ocorre por causa dos processos de erosão e intemperismo também, que carregam esses sais minerais para o mar. E domingo agora, eu até perdi um programa que passou, que ia passar às 7 da manhã, falando sobre aquele lugar que a gente foi, que eu acho muito interessante, na gruta. Né? Isso. Isso. Aí ia falar
falar sobre as rochas, sobre aquela. Ia ser 7 horas da manhã e não deu para me assistir, não. E eu acho que eu já até perguntei isso para você. E aí, a repórter estava falando, falou assim, ó, essas rochas, exatamente aquilo que a gente viu lá, é formado pelas águas da chuva. Sim. É porque Pois é, eu não deu para assistir. porque principalmente nas grutas, né, são rochas, geralmente são rochas calcárias. A gente vai ver na próxima aula, provavelmente, um exemplo disso. De como que a rocha calcária ela cria alguns vácuos assim, onde que ela está, justamente porque ela é mais solúvel, né? Então a água passa ali e leva os minerais. E aí. Mas ela é fraca. Mas ela é fraca, não é? Ela não é uma roda, uma rocha, uma pedra assim, resistente, não Ela é é? mais fraca, porque é uma rocha sedimentar. Ah, Aí tem uns vários tipos, né? Se for uma rocha sedimentar vinda de uma rocha ígnea, por exemplo, ela tende a ser um pouco mais resistente. Lógico que vai depender de outros fatores, né? Que vai ali causar a união desses pequenos fragmentos de rocha. Mas se for uma rocha sedimentar que vem a partir de uma outra rocha mais frágil, né? Então as ligações ali podem interferir, ou então uma rocha sedimentar que sofreu pouca pressão, então ela não é muito unida, né? Então tem essas pequenas diferenças assim, que na verdade são várias, né? Mas que influenciam no tipo da rocha, sabe? Na cor, né? Você vai lá comprar, vai ter as que tem uma cor mais clara, mais escura. Isso tudo depende da rocha de origem, né? muito interessante, né? É muito legal. Eu adoro. Ó, gente, então na última aula a gente viu o quinto plano de aula e aí ficou faltando explicar. Cadê? O que era, né? Intemperismo, erosão e corrigir os exercícios. Que aí a gente viu que, né, são os processos de intemperismo que vão dar de intemperismo e erosão que vão dar essas conformações após a formação, né? A formação são os processos endógenos, né? Que ocorrem no interior do planeta. E aí os processos exógenos, né? Que são divididos De fora. de fora, né? Que são principalmente o intemperismo e a erosão. Então, então são os processos de intemperismo e erosão, né? Mais ou menos intensos, que vão ajudar com dessas conformidades assim, beleza? E isso ocorre o tempo inteiro. Então deixa eu ler aqui o que eu coloquei para a gente não se perder muito. Olha só, os processos de intemperismo e erosão serão mais ou menos intensos a depender de diversos fatores. São eles antrópicos, né, ação humana, biológicos, né, vegetação e animais, eólicos, climáticos, hídricos e o tipo de rocha. Então aqui, ó, o processo de intemperismo vai depender do tipo de rocha. Então uma rocha sedimentar, ela tende a sofrer com mais intensidade os processos de intemperismo e erosão. Beleza? E aqui depois a gente vai ver, a gente pode pensar aqui um exemplo de ação antrópica, uma ação biológica, eólica, né? Isso aqui a gente vai ver na próxima aula, vai ser muito legal. Então, olha só, intemperismo são os processos responsáveis pela quebra e decomposição das rochas. Ou seja, é o intemperismo que vai fazer, é o intemperismo que vai lascar a rocha. Ou seja, deixa eu lembrar aqui do videozinho. Uma hora que vem uma máquina grandona ali assim, que bate em cima da rocha, que aí sai um fragmentozinho, isso ali também pode ser chamado um processo de intemperismo ali, entendido na rocha, né? Então, são um exemplo. Então, são através do intemperismo que se obtém os sedimentos, que são os pequenos fragmentos de rocha. Então, lembra do videozinho que é uma montanha, aí vai se fragmentando, até virar um grãozinho de areia, que depois é derretido e vira
um vidro lá que vai para a Lua, e aí se né, se naquele planeta que ela foi via ocorrer todos os processos, ela passa por tudo aquilo, né, tende a passar por todo o processo que ela passou novamente. Então, e esses fragmentos também formarão os solos e possivelmente, após milhares ou milhões de anos, as rochas sedimentares. Ou seja, toda rocha ou todo sedimento, né, ele depende da rocha de origem, né? E essa rocha de origem, as primeiras rochas que ocorreram na Terra, todas foram ou as rochas magmáticas e ígneas, né? Então, primeiro a gente tem uma rocha magmática, depois a gente pode ter as rochas sedimentares ou as metamórficas. Beleza? Então, e aí a gente tem a erosão, que corresponde às etapas seguintes ao intemperismo, ou seja, seu transporte e deposição. Então, a rocha ela é fragmentada ali por diversos fatores, né? Que ele colocou ali, antrópicos, biológicos, eólicos, climáticos, hídricos. E depois que ela é fragmentada, ela vai ser né, depositada ou vai ser transportada. Esse ato dela ser ou transportada ou depositada a gente chama de erosão. Então ali ela sei lá, teve uma chuva forte que aí causou um deslizamento. A chuva seria um processo de intemperismo. Agora, o deslizamento seria uma erosão. Consegue diferenciar? Entendeu? Sim. Beleza? A diferença é só isso. É só pra gente... Um é primeiro, então primeiro sofre o processo de intemperismo, depois a erosão, que é carregar essa rocha que sofreu os processos de intemperismo para algum lugar, ou qual que foi a palavra que eu usei aqui? Ou depositar ela, né, em algum lugar. Então, a chuva seria o processo de intemperismo, mas uma enxurrada seria a erosão, por exemplo, né, que aí já carrega vários minerais, carrega até aqueles fragmentos maiores de rocha, né? Então tem essa diferença, beleza? Acho que ficou faltando explicar isso na última aula, né? Foi. Bem, aí eu não sei se eu acho que vocês conseguiram fazer muito bem. Olha só, aí a gente tem as nossas questões, né? As regiões que apresentam níveis muito elevados de altitude costumam apresentar climas mais frios em função da menor pressão atmosférica. Mais para frente a gente vai ver isso aqui, tá, gente? Entender por que no alto da montanha a pressão atmosférica ela é menor, beleza? E existe nesse tipo de ambiente. Então, o tipo de relevo que registra a ocorrência dos fenômenos acima apresentados é uma depressão relativa, depressão absoluta. Então, vamos lá. O que é depressões relativas e depressões absolutas? Eu não quero entrar nessas... Isso aqui já é muito detalhado, assim, sabe? Eu acho que agora a gente não precisa entrar muito nisso, não. Mas tem a ver com a depressão abaixo do nível do mar ou estão uma depressão acima do nível do mar. Mas não preocupa com isso agora, não. A absoluta está abaixo do mar. Isso. E a relativa está acima do mar, do nível do mar. Então é isso. Beleza? Mas é importante a gente entender o que é a depressão, né? Deixa eu ver aqui, ó. Vamos lá. Depressões seriam esse pedaço aqui, ó. Agora, essa depressão aqui, ela pode estar... Aqui, tá vendo? Essa depressão aqui, se ela estiver abaixo do nível do mar, ela é o que, Graça, que você falou? É a depressão. Se ela estiver aqui, assim, abaixo do nível do mar, acho que você chegou a olhar aí, é uma depressão. Não, eu olhei na hora que eu estava fazendo o exercício, não lembro tudo, não. Eu só guardei isso, que a absoluta é abaixo do nível
e a relativa está acima do nível do mar, Isso. né? Isso. Qual foi a pergunta? Então, Fala aí de novo. olha só, regiões que apresentam níveis muito elevados de altitude costumam apresentar climas mais frios em função da menor pressão atmosférica existente nesse tipo de ambiente. Sim, O tipo de relevo Mas- que registra a ocorrência dos fenômenos acima apresentado é, ou seja, em qual tipo de relevo nós vamos ter um clima mais frio em função da menor pressão atmosférica. Beleza? aí eu já te respondo que não é nem a A nem a B. Ah, É beleza. a C. C, Planalto? Não, D. Cadeiras Não. de montanha. Isso. A resposta correta são cadeias de montanha. só lembrar das cordilheiras. Isso. Tem uma parte da cordilheira que aquele gelo não derrete. Fica ali a vida inteira. Eu esqueci o nome. Aí Tem um nome para isso. tem o gelo eterno, alguma coisa assim. Eu esqueci o nome, mas tem algumas partes da geleira que não derrete. Ela fica eternamente com aquele gelo. Isso De tão alta que é. Isso é devido à menor pressão atmosférica. Tá? Uhum. Um dos motivos, né? Então ali fica sempre mais frio. Beleza? É como quando a gente sobe, sei lá, para uma serra, por exemplo. A gente não sente esfriando mais. Sim. Conforme a gente vai aumentando a nossa altitude, mais frio fica. Justamente por causa dessa menor pressão atmosférica. E porque... A gente vai aumentando a nossa... Oi? Peraí. Sheila, fecha o microfone. Não, tô pensando um negócio aqui. Pode falar. Vamos pensar. Oi? Pode falar. Não, Zé, que você falou assim de altitude, nível do mar, e aí eu pensei um negócio aqui, mas... Gente... Ô Zeca, vou te fazer uma pergunta, talvez nada a ver, né? Que talvez a professora de química vai poder responder melhor. Mas quando a gente está com febre, que a nossa pressão sobe, normalmente sentimos frio. Deixa eu ver. A pressão com febre, a gente sente mais frio. Ah, não, mas aí, ô Graça, a gente sente frio porque A temperatura sobe, né? porque Aí eu, particularmente, eu quase morro de frio. isso, é porque a temperatura do nosso corpo tá mais quente que a temperatura ambiente. Então aí a gente sente frio. Eu acho que é algo assim. Entendi. Que tem a ver com circular. Mais que isso, eu realmente não sei dizer muito não, porque entra na parte da médica, né? Sim. Mas a gente vai ver os fatores depois climáticos que envolvem isso, né? Por quê, gente? É muito importante a gente começar já a perceber essas diferenças. Então, por que no Quênia aqui, as imagens de Quênia geralmente estão em imagens com um tempo mais seco, assim, sabe? Pouca vegetação e tal, né? Por que no Vale às vezes vai ter mais vegetação? Isso tudo tem a ver com o clima, certo? Lógico que, né, vai variar se é norte, se é sul, se é litoral, se não é. Isso tudo influencia. Beleza? Então, a resposta correta aqui desse tipo são as cadeias de montanhas. Porque realmente, nas cadeias de montanhas, a pressão atmosférica é menor e aí o clima fica mais frio, né? A gente só lembrar do gelo, assim, nas montanhas, assim, né? A mesma coisa aqui, ó, tá vendo? A montanha que tem o gelo, na serra que tem um pouco menos, mas tem. É só para representar que são ambientes mais frios, né? E aí, claro, a gente pode entender também que nas planícies tendem a ser regiões mais quentes, certo? Mas vai depender, se for uma planície, sei lá, no Polo Sul, no Polo Norte, vai ser frio do mesmo jeito, certo? Então, vamos lá para alguma dúvida aqui nessa questão? Acho que a coisinha mais chata que era essas duas aqui, né? Depressão relativa e depressão absoluta. Tinha que saber o que é isso aí, por isso que eu corri atrás. Mas eu quis... Vamos só entender depressão por enquanto. Vamos para a próxima questão, questão 2. Quero que vocês vejam essa imagem aqui. Certo? Isso aqui lembra o que? É Pantanal, né?
Lembra que a gente falou da planícies pantaneiras na aula passada? Isso aí lembra a Mata Amazônica. Ou Amazônia, isso. Indo para Manaus, a gente vê essa visão aí. Tem essa visão. Tem um outro lugar de planície também, né? Ó, então, vamos ver a questão. A fisionomia retratada na foto acima é naturalmente típica de... eu já falei, responde. Regiões de planície, por estar em um relevo aplainado, que não propicia o escoamento em velocidade dos cursos d'água, resultando na formação de meandros. E aí? Eu não marquei essa, não. Não? Essa aí. Tá, vamos para a próxima. Essa aqui ela é bem confusa, tá, gente? Bem pegadinha. Regiões de planalto, pois se manifesta em superfícies onduladas, geralmente delimitadas por escarpas, o que se percebe pelas oscilações existentes no leito do rio. Gente, regiões de planalto, geralmente os rios correm mais, porque são rochas... Coloquei a letra C. Isso, mas, vamos com calma. Porque as regiões de planalto, elas têm as rochas mais duras, vamos dizer assim, né? Então acaba que é mais difícil de formar esses meandros, certo? E geralmente são mais inclinados. Então a água que bate ali, ela escorre, e geralmente que vai ter as cachoeiras, né? Vão ter outras formas. E essa imagem aqui, ela depende de um relevo mais plano, certo? E mais baixo. Por quê? Para receber o volume de água também, beleza? Então, vamos para a questão C. Então, a B está errada. Vamos para C. Regiões de planície. Então, essa imagem é uma região de planície, por se tratar de uma bacia de drenagem composta por uma floresta densa, o que só acontece nesse tipo de relevo. Olha, sim, a gente entende que aqui é uma região de um planície, beleza? E também é uma bacia de drenagem, né? Ou seja, é para onde, toda planície é para onde a água da montanha, da serra, do planalto, é para onde que a água vai correr. Então a gente chama que é uma bacia de drenagem, certo? Um exemplo de bacia de drenagem é a Lagoa da Pampulha. Ali é uma bacia de drenagem. Toda a água que cai aqui em Contagem, né, para os lados aqui da regional Ressaca ali, né, do Castelo e tal, também, toda a água que cai ali vai para a Lagoa da Pampulha, certo? Ou de outros lados de Belo Horizonte também vai para a lagoa. Então ali é uma bacia de drenagem, composta por uma floresta densa. Bem, então onde tem uma bacia de drenagem, se não tiver uma ação antrópica, né, uma ação do homem ali, de fazer a cidade, de fazer uma avenida e tal, vai ter uma floresta densa por causa da quantidade de água que tem presente ali, principalmente, certo? Então a vegetação tende a crescer mais ali. Agora, é o que só acontece nesse tipo de relevo? Será que, por exemplo, numa montanha, numa serra, igual vocês estão vendo aqui, ó, a vegetação aqui não chega a ser uma floresta mais densa, né? Mas tem uma vegetação aqui mais densa, certo? Ou então, aqui, ó, poderia, por exemplo, numa planície você pode ter uma cidade, certo? Você pode construir a cidade. Quer ver? Cadê nessa imagem? Aqui tem uma cidade numa planície. Não tem uma floresta densa. Certo? Então, olha só. Vamos separar essas duas aqui para a gente conversar mais sobre elas. Olha só. A letra A. Regiões de planície. Por estar em um relevo aplainado que não propicia o escoamento em velocidade dos cursos d'água.
resultando na formação de meandros. Meandros são essas curvinhas aqui, tá vendo? Então, vamos para ter certeza aqui, vamos ler a alternativa D. Regiões do Planalto. Uma vez que os processos erosivos são favorecidos pela velocidade de vazão do rio. O que vocês acham dessa aqui? Os processos erosivos são favorecidos pela velocidade do rio? Sim, certo? O rio, quanto mais rápido, né, ele mais processo erosivo ele consegue realizar. Mas aqui, para o rio ser rápido, ele precisa de ser reto, certo? Ele ganha velocidade conforme ele é mais reto. E aí sim, é um problema quando a gente constrói uma avenida, a gente canaliza o rio e a gente deixa esse rio reto, porque ele ganha velocidade. E aí que tem aquelas enchentes que sai carregando tudo, quebrando asfalto, sabe? Então, um dos problemas de você ter um rio muito reto, que é canalizar o rio, né, é isso, ele ganha mais velocidade, com mais velocidade ganha mais força, com mais força ele carrega mais coisas, assim, né? Na cidade ele vai carregar carro, vai carregar árvore, vai carregar um monte de coisa, mas carrega também os fragmentos de rocha, né? Os sedimentos que estão ali presentes. Beleza? Depressão absoluta, porque nessas regiões a pressão atmosférica é maior, resulta em uma ausência de coesão na organização das paisagens. Gente, assim, não tem muito a ver com a imagem, certo? Porque a gente sabe que a depressão esse pedaço aqui, ó. Essa queda aqui, ó, essa rampinha aqui da planície para o planalto é a depressão, certo? É o meio termo ali, sabe? Então, Um espaçamento, né? isso. Entre um e outro. Isso. A descida, sabe? O morrinho. A parte da descida ali entre o planalto e a planície a gente chama de depressão. Então, olha só, a gente ficou na dúvida aqui. É tipo um degrau, né, Zeca? Isso. Pode entender sim. Então, a gente fica na dúvida na A e na C. Essa imagem é um meandro, né, Zeca? Sim. Então, aqui, ó, um dos motivos, gente, da Amazônia ser tão rica, assim, principalmente em termos de peixe, né, é por causa disso. Isso aqui, ó, acompanhem a seta aqui, ó. O rio vai passando, vamos supor que o caminho do rio é esse, tá? Ele vai passando aqui sempre, vai passando aqui. Aí ele vai juntando aqui, ó. Conforme o rio faz a curva, ele arranca um pouquinho de sedimentos aqui, né? A areia, a terra que tá aqui. Aí ele vai arrancando. Com isso ele vai alargando aqui e fazendo a curva, sabe? Aqui já tem uma prainha, tá vendo? Então ele vai alargando. Até o momento que chega, que ele encontra, que esse pedaço encontra aqui, ó. Aí aqui forma um lago. Esse lago aqui é onde que vai crescer outros peixes, que vai ser tipo um berçário ali, que vai ter jacaré, que vira um lago, sabe? Só que ao mesmo tempo, esse outro lado aqui, ó, ele já está encontrando. Então, os peixes que ficam aqui, antes desse pedaço secar, eles se encontram com o rio novamente, e aí voltam para o curso novamente do rio. Então tem toda uma dinâmica que é constante e vai fazendo esse caminho. Se isso aqui fosse reto, ou se fosse mais inclinado, se fosse um planalto, se estivesse numa montanha, por exemplo, ele ia ter essa condição de fazer aqui aos poucos. Esse rio ia vir aqui com toda a força e atravessar esse pedaço aqui e emendar. Conseguem perceber, assim, quando o rio é mais forte, quando ele tem uma descida maior, né, uma inclinação maior do relevo que ele está, ele pega mais velocidade. Então ele acaba com essas curvas, né, com esses meandros, certo? Então o meandro é isso, essas curvas aqui que o rio faz em cima do relevo.
E essas curvas só acontecem porque o relevo é plano. E aí o rio não pega velocidade, não tem corredeira, sabe? O rio vai ali aos poucos, né? Levando poucos sedimentos aos pouquinhos. E aí ia ter formando essas curvas aqui que vai se movimentando e vai. Você pode chegar em um dia, você vai ver uma curva aqui. Por exemplo, um pescador, ele vai falar assim, eu vou pescar naquela curva ali, que uma vez eu pesquei, há muitos anos atrás eu pesquei ali e peguei muito peixe. Aí ele pode voltar ali e não ter mais essa curva exatamente onde ele está, sabe? Essa curva pode ter ido embora e ter uma outra curva, um outro meandro. Então isso varia muito. Então, depois dessa explicação, qual a alternativa que vocês acham que é? Eu também. Eu acho que é a C. Eu acho que é a C. A C? É Ah, letra A. ó. Não, a resposta É muito parecido, mas eu fiquei muito tempo aí e consegui ir pro C. Então, a resposta correta é a alternativa A, certo? Por quê? Justamente por causa disso. Ah, não, erramos. Eu fiz a A. Por quê? Você, Oi? eu fiz a A. Ah, Eu fiz a A. beleza. Ô, Zeca, Oi. Mas Eu acho que eu explica aí, acertei, por porque isso aí favor, eu lembro. professor, por Oi? quê? Deixa eu explicar. Não, a C é muito difícil, tá, gente? Por quê? A C em si, tirando esse finalzinho, ela não está errada. Se você tirando isso aqui, não está errado. Olha só, regiões de planície, por se tratar de uma bacia de drenagem, composta por uma floresta densa. Bem, a fisionomia retratada na foto acima naturalmente típica de uma região de planície, por se tratar de uma bacia de drenagem composta por uma floresta densa. Tá certo. Mas aqui, o que só acontece nesse tipo de relevo? Pode acontecer em outro, né? Pode acontecer. É lógico que a bacia de drenagem, ela só corre em planície. Agora, vamos ver regiões de planície, por estarem em um relevo aplainado, que não propicia o escoamento em velocidade dos cursos d'água, resultando na formação de meandros. Então, a alternativa A, ela tá mais, ela não oferece uma opção de dúvida, sabe? Talvez ela tá mais coesa, certo? Com a imagem. Porque isso aqui pode acontecer em outros tipos de relevo. Você pode ter em um planalto um pequeno pedaço ali que vai ser uma bacia de drenagem desse planalto, certo? E ali vai ter uma floresta densa. Ou então em desertos, como quando tem aquelas miragens, sabe? Ali pode ter uma floresta densa ali e tal, porque vai ter algum Oásis. oásis ali, vai ter algum fator que vai trazer grande água ali e vai ter uma floresta densa. Mas é só essa pequena diferença, assim, certo? É uma pegadinha, né? Ó, Mas ainda bem que nós erramos, professor, porque senão não precisava já estar aprendendo. não, claro, senão se tivesse facinho demais pra vocês, aí mas vamos lá. A certa mesmo é a A, né? É a regiões de planície, por estar em um relevo aplainado, que não Agora propicia tô morrendo. o escoamento em velocidade dos cursos d'água, resultando na formação de meandros. É porque a C é bem parecida com a resposta é parecida, As né? duas são fora da planície, né? Mas essa aqui coloca isso aqui, o que só acontece nesse tipo de relevo. Não é bem isso, sabe? Pode acontecer em outros tipos de relevo. Mas o outro pedaço aqui tá certo, ó. Por se tratar de uma bacia de drenagem, ou seja, as planícies são sim uma bacia de drenagem, tá? Geralmente, né? É o que me fez errar, é a lembrança da Mata Amazônica. Porque realmente tem aqui, né? Que olhando o avião, você vê exatamente essa figura aí.
Não, É verdade, viu, Graça? é a Só que paisagem tem mais bonita. uma diferença aí, Zeca, porque eu já fui lá em Manaus algumas vezes. Só que quando está em cheia, essa parte aí, ó, fica assim, quase tudo tampado, quando está em cheia. Agora, quando não está em cheia, dá para ver assim perfeitamente. Isso. Encheio aqui, aí enche tudo, né? Vira um lago grandão. É o que eu falei, eu já falei isso com vocês, né? Que a Amazônia, praticamente toda, assim, ela foi um imenso lago, assim, há uns milhões de anos atrás. Por quê? Lembra que eu falei com vocês que as placas, a gente tem a placa, ela meio que fica sobre ali o manto, certo? De magma. Então a placa sul-americana, os rios corriam para cá, vamos supor, pro Oceano Pacífico, né? E aí veio, quando ela encontrou com a placa de Nazca, que começou a formar as Cordilheiras dos Andes, ela fez esse movimento. No que ela fez esse movimento, até ela passar, tudo voltar a correr pro Oceano Atlântico, isso aqui vira um imenso lago, certo? Por isso que hoje é tão rico também o solo lá. Mas isso é uma hipótese, tá, gente, também de geologia. Ó, vamos correr aqui que senão a nossa aula acaba. Aqui, ó. A3. Observando a parte superficial da litosfera, isto é, o terreno sobre o qual... vamos deixar então para responder o resto na próxima aula? A3 e A4? Porque o tempo está bem curto, né? Porque esse aqui eu vou ter que explicar mais também. Certo? Aí vai dar tempo da gente corrigir. Isso. Aí vocês corrigem. E na próxima aula a gente corrige isso aqui e começa a próxima plano de aula. Beleza? Vamos deixar isso aqui. Ficou faltando a 3. Eu vou marcar aqui. Ô, gente, vocês pegaram a apostila, né? Que apareceu aí. Eu cheguei lá e já não tinha mais, não. A minha foi dada para o pessoal do terceiro ano. Arrumou essa confusão, não resolveu até hoje. Ainda não. Zé, Jesus. Oi. Essa vozinha é da Renata. É a Geralda. Geralda? Ela travou. Travou. Na hora que foi falar. Mas, José, a Renata disse que ia dar um jeito, ia ver se mandava pra gente pelo correio, ou se avisava para ir buscar lá no CP. Ela disse que não era pra gente preocupar, não, que a gente ia ter essa apostila. Não, a gente vai ter que ou resgatar essa apostila aí, ou imprimir outras, né? Mas vai ter que dar um jeito. Pode não. Mas ela disse que a gente não vai ficar sem, não. A gente pode ficar tranquilo. Não entendi essa confusão, não. Não sei por que. Mas essas apostilas para eles não servem, não servem? Não, serve não. Foi o terceiro ano. Então eles podem muito bem devolver, então, hein? Foi o que a Renata pediu para eles devolverem, né? Vamos ver se eles vão devolver. Tá vendo? Vocês devolvem. Aí é... Beleza. Zé. Oi, Zé. Oi. Vocês estão travando. Você terminou de corrigir? Que eu travou, que eu não consegui ver mais. Terminou de corrigir? Eu vou terminar a 3 e a 4 na próxima aula. Ah, tá, beleza. Que travou, que eu não consegui ver mais. Tá, jóia. Tá Zé, Oi. A apostila agora não deve ter mais, não, porque nós vamos ter um recesso dia 20, né? Que eles falaram que vai ter um recesso, então deve ser que quando a gente for pegar o kit, nós já estamos de recesso, né? Pô, é mesmo, né? Mas a gente podia ver se consegue adiantar. Eu vou levar isso pra reunião amanhã, tá? Vou falar que... Pois é. Ah, é porque nesse período a gente podia estudar, né? Porque fica melhor para a gente estudar na apostila do que no Drive, qualquer outro lugar, né? A gente está acostumada com as folhas, né? Porque o kit esse mês acho que vai ser adiantado, não vai, Rosângela? Vai ser dia 17. Pois é. Então, vamos ver se a gente entrega a apostila. Então, pode levar pra gente, Zé. Até o dia 17. Então, eu imagino que eles devem fazer dia 17 para entregar, disponibilizar. Ah, tá. Mas aí eles tinham que fazer a contagem. A Renata mandou aqui dia 17. Tá, dia 17, Rosângela?
Isso, dia 17. Tá bom. Obrigada. Nada. Ô, gente, então é isso. Já deu a nossa hora. Na Ó, próxima a gente rapidinho corrige com demais. mais calma. Hoje eu achei que ia dar tempo, mas... Obrigada, Zeca, pela aula hoje. Amei. Ô, meu Foi bem. muito bom. Ah, que bom. Foi bem. Tá, querido? É Foi legal, tão né? bom que Tchau. Beijo. Já acabou, né? Pode desligar, né? Acabou. Boa noite. É legal Boa ver noite. vocês... Já pode desligar? Boa noite. Tchau, Boa gente. noite. Boa noite. Tchau. Boa noite. Boa noite, Rosângela. Boa noite, Rosângela. Boa noite para Boa todos. noite. Boa noite, Rosângela. Mais dúvida Boa aí, noite. na próxima aula a gente vê, beleza? Tá Bom, bom. boa noite, Zeca. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa Boa noite a noite. todos. Boa noite, Paulinha. Boa noite, Iá. Boa noite. Boa noite, Adriana. Juiz, hein? Boa noite, Adriana. Boa noite. Silane. Ô, Zé, Favor. chamada? Cadê o Gabriel? Fiz, A anotei. Gabriel. Tá bom. Tchau, gente. Boa noite. Tchau.